muita satisfação que a gente dá início à quinta edição da série dos webinários do Ciclovida. Eu sou José Carlos Belotto, coordenador do programa Ciclovida. Nós já tivemos a temática mobilidade ativa em tempos de pandemia, mobilidade sustentável e segurança no trânsito, inovação para a mobilidade sustentável, políticas públicas para a mobilidade sustentável, e hoje a gente vai discutir mobilidade ativa, urbanismo e qualidade de vida. Para isso, eu tenho aqui como nossos convidados hoje o professor Raul Ziek, do Departamento de Educação Física da UFPR, colaborador do Ciclovida desde os primeiros dias do programa, e a professora Cristina Araújo Lima, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, que está lá em Barcelona, né, fazendo o seu pós-doc. E, então, é um grande prazer rever esses amigos, né? O Raul, há pouco tempo eu vi ele, mas a professora Cristina já fazia um bom tempo, inclusive, queria externar aqui que a gente sempre lembrava, quando a pandemia se agravou aí na Europa, da amiga, pensando como é que ela está se virando lá, o que está acontecendo. A gente sempre conversava aqui com a Silvana, né, minha esposa. Então, eu queria começar com vocês, fazendo primeiro uma pergunta de ordem até mais pessoal, começando com a professora Cristina, de como é que foi a experiência dessa quarentena, aí estando no país longe da sua casa, da sua terra natal, enfrentando todo esse problema, né? Qual que é o tema do seu pós-doc, para a gente ficar sabendo? Então, seria essa primeira pergunta para o Raul também, como é que tem sido a adaptação dele nesses primeiros tempos aí da pandemia. A gente sabe que a esposa dele também é professora, que ele tem filhos adolescentes. Como é que está sendo essa transição aí para esse novo normal que a gente está vivendo? Seria essa a primeira pergunta para vocês. Professora Cristina, por favor. Tá. Bem, boa tarde, então, a todos. Eu estou aqui, vou procurar falar rapidamente. Se faltar alguma coisa, você me diz, Belotto. Eu quero agradecer e dar os parabéns e boa tarde aí para o professor Zec também, para todos. Agradecer ao grupo do Ciclovida, porque é um grupo maravilhoso e que eu participo há tanto tempo e os alunos da arquitetura têm aproveitado. Foi o nosso primeiro curso da graduação que o Belotto passou lá, me convenceu e eu tive a ideia de fazer uma atividade com os alunos da graduação da arquitetura. Acho que foi o primeiro curso que começou com isso, fora o desafio modal da cidade, e os alunos gostam muito. E nesse sentido da sustentabilidade, eu vim para cá e o meu tema aqui é como que a cidade de Barcelona, que é reconhecida com uma estrutura de planejamento já há muitos anos e tem uma estrutura econômica social consolidada, está implementando soluções mais sustentáveis para a cidade, principalmente pelo urbanismo e a mobilidade. E então, eu estou quase terminando, é uma pesquisa para melhorar as aulas, melhorar a orientação e tudo da Universidade Federal, né? E quando aconteceu a pandemia, ninguém sabia se ia durar uma semana, duas, um mês. E aqui tem uma documentação para fazer, achei melhor ficar, porque assim, depois no final vou apresentar esse trabalho, não sei se vai dar problema para entrar de volta, pode ter todo esse problema. Então resolvi ficar, eu estou num residencial universitário aqui, estou investindo nisso, não tenho bolsa, e passei assim, como todo mundo, tive que ficar, mas por sorte eu acho que a gente é privilegiada, eu posso estudar, tinha todo o material. É isso, eu achei assim, e vejo pela televisão, e depois agora já está saindo, né? O povo aderiu ao confinamento, de uma forma geral, assim, né? Então,
todo mundo está bem, fora algumas exceções, mas todo mundo anda de máscara na rua, é obrigatório e tudo. Eu acho que estou falando bastante, eu vou passar a palavra aí. Ô, Beloto, tudo bem? Tudo bem, professora? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo tranquilo. Vou contar um pouquinho aqui, que o Beloto me perguntou, né, como está sendo esse momento aí com a pandemia em casa, né? Aqui em casa, todos estão envolvidos muito com o exercício físico, né? Eu sou professor de educação física e sempre fui uma pessoa que pratiquei exercício, né? E a minha esposa também, e os meus filhos são atletas de natação. Então, essa adaptação à pandemia, ela foi para uma revisão de uma vida mais caseira, né? Mas a gente tem procurado realizar alguns exercícios em casa, agora já uma certa possibilidade de fazer algum exercício ao ar livre, né? Mas teve que se repensar muito, né? Em termos dessa questão dessa vida ativa, né? E principalmente para os meus filhos, né? Que ficaram muito assim e estavam acostumados a treinar diariamente. Então foi uma adaptação, está sendo uma adaptação mais difícil ali nesse sentido, né? Dessa prática de exercício, né? Que a gente sempre teve incorporado isso no nosso dia a dia, né? E aí a gente foi tomando outras medidas e realizando cursos, estudando. E, em compensação, o convívio familiar foi bem bacana, né? Porque a gente acaba ficando junto, né? Então teve os lados assim que a gente precisa tirar os pontos bons, né? Que a gente também começa a pensar, né? Como que vai ser essa uma nova perspectiva na nossa área, na educação física. Então há um repensar totalmente diferente agora, né? Porque como vai ser o dia a dia nas academias, né? As escolas de natação, por exemplo, né? Elas estão retomando, mas qual vai ser a atitude das pessoas em relação a isso, né? Realmente, assim, né? A gente viu que houve a vinda, né, de megas academias, onde colocavam 4.000 pessoas, 5.000 pessoas nas academias, né? Vindo com esse boom, né? E de repente entra a pandemia e fala assim, ei, não dá para ter tanta gente assim, então o repensar agora a partir talvez de uma perspectiva que era talvez a modernidade, que era ter megas academias nesse sentido, né, do exercício, ele está sendo revisto, né? As pessoas estão repensando, os profissionais estão repensando, nós na formação também, né, nos repensando qual é a nossa relação de formação do acadêmico para que ele venha no mercado de trabalho. A gente vai ter outras perspectivas por aí, né? Veja só, eu sempre pedalei, sabe? Eu sempre tive uma situação de usar a bicicleta, né? E o que aconteceu nesses últimos 10 anos, eu não pedalei, eu pedalei muito pouco. Eu fiquei num gap assim de 10 anos sem pedalar. E eu voltei a pedalar esse ano, por problemas profissionais, etc. Eu não pedalei. E eu voltei a pedalar agora. E na verdade, eu vi assim um movimento muito grande. Muitas pessoas, aumentou muito o número de pessoas pedalando, aumentou muito o número de ciclistas, aumentou muito o número de pessoas que estão fazendo isso como um lazer ativo, né? E eu sempre pedalei aqui na BR, na 277, aqui que passa do lado do Centro Politécnico, ali até o pedágio, ali, fazendo aqueles trechos ali, etc. E eu fui pedalar ali outro dia, quer dizer, então eu tive um choque de 10 anos, né, do aumento do número de carros, do aumento do número de ciclistas também, mas o aumento do número de veículos, do movimento, do crescimento ao redor da estrada. Então foi bem legal, porque parece que eu estava numa máquina do tempo e voltei 10 anos ali a pedalar,
e o que eu tinha em mente era o que eu fazia isso. Então, me assustou muito isso. E o que eu fiquei... E a gente está desenvolvendo um estudo agora, ou usam a bicicleta para ir trabalhar, ou para estudar, etc. Então, a gente está com um projeto que está avaliando isso, né? Fatores de risco cardiovascular, pressão arterial, obesidade, hiperlipidemias. Então, a ideia é isso entre praticantes e não praticantes. E essa ideia veio também de muitos estudos que realizaram isso, principalmente Dinamarca e Noruega, etc. Mas o que me assustou muito aqui foi que aumentaram muito, a pavimentação aumentou, os viadutos aumentaram, mas não mudou absolutamente nada em relação às condições para o ciclista. A estrada continua igual para o ciclista, quer dizer, aumentou o número de carros, aumentou o risco, aumentaram os viadutos, aquelas interseções ali que entram, o risco aumentou. Então, eu começo a ver, né, outro dia eu estava vendo um artigo de um pesquisador da Dinamarca, onde eles avaliaram lá 30 mil pessoas, né, durante 5 anos, né, e viram que o risco de mortalidade por todas as causas ele diminuiu muito. E eles começaram a avaliar pessoas entre 50 e 65 anos. Viram assim, ó, as pessoas mesmo de meia idade ou de meia idade avançada que começaram a praticar o ciclismo mais tarde diminuíram as causas de morte, o risco diminuiu acentuadamente, né? E eles sempre, né, eles terminam esses artigos científicos ali dizendo assim que os governos têm que priorizar recursos para promover o ciclismo, melhorando a estrutura das estradas, melhorando a segurança e tal. E nesses 10 anos, o que me assustou foi que eu voltei a pedalar e o meu prazer, como dizia o Cazuza, o meu prazer é risco de vida, entendeu? Então, assim, a gente está vendo o quanto o ciclismo tem essa capacidade, por exemplo, de melhorar a sensação, a saúde das pessoas, a longevidade, a melhoria das doenças cardiovasculares. É muito bom. Alguns estudos mostraram que o sujeito que realiza 60 minutos por semana pedalando reduziu significativamente o risco de ter um evento cardíaco. Então, veja só como essa promoção, só que eu não vejo isso, né? Talvez a professora pode até me complementar, né, nessa questão do urbanismo, nesse sentido. Então, aqui eu vejo que eles também estão nessa adaptação, e a pandemia está provocando, está convencendo muita gente, né? Porque essa questão de vida saudável, sustentabilidade, não era. Agora eu acho que várias pessoas se sentiram mais sensibilizadas para o assunto. A parte do urbanismo, eu vejo que talvez seja mesmo uma oportunidade para a gente deixar aquele urbanismo do século passado, porque até então o que nós estávamos falando como sustentabilidade urbana, por exemplo, era tornar as cidades menos espalhadas, fazer as cidades para consumirem menos território, né? E aí, claro, teria que ter soluções para insolação, ventilação e o mínimo de deslocamento. E agora, com a pandemia e o distanciamento, nós vamos ter que pensar isso, não fazer as cidades tão expandidas como pode ser o ideal, assim, num primeiro momento as pessoas vão querer fugir da cidade, mas até estava lendo também os pesquisadores, eles acham que num primeiro momento muita gente pode querer passar a morar na sua casa de campo ou na sua casa de praia, fazer a segunda residência como moradia e as cidades esvaziarem um pouco, mas por causa de toda a interação comercial e de contatos de negócios, empregos e tudo, a tendência é que a cidade realmente continue a ser mesmo um polo de atração. Então, aquelas previsões da ONU, etc., que previam para 2050
60 e tantos por cento, quase 70% de proporção de moradores do planeta em uma escala de cidade, pequena, média ou grande, isso pode dar uma desinchada, vamos dizer agora, mas depois a tendência vai ser. E, então, a cidade pode tentar, pelo que as várias pesquisas estão começando a dizer, a gente vai precisar resolver, como arquitetura, como engenharia, a insolação, a ventilação, mas com cidades, digamos, mais inteligentes nesse sentido, de ocupar o espaço para uma cidade saudável e com o mínimo de consumo de recursos. Então, por exemplo, energia eólica, né, solar, e a parte do transporte, até aqui, até seria interessante a gente fazer um trabalho juntos, porque, por exemplo, no urbanismo, a gente vinha defendendo o transporte coletivo, e eu cheguei aqui até a pandemia, usava aqui ônibus, andava a pé, metrô, sempre cheio, né? Com a pandemia, as pessoas estão trabalhando em casa, os sistemas continuaram trabalhando, mas caiu de 75% a 80% o volume de pessoas no transporte coletivo. Então, se vê que o transporte ele vai ter que continuar, mas os outros modais nós vamos ter que resolver também. Então, o transporte coletivo ele vai ter que ter uma frequência diferente e o custo disso vai ter que ser reorganizado, porque não pode ser aquela lotação como vinha acontecendo, pelo menos até acharem uma vacina, alguma coisa assim. E eu vejo aqui que, por exemplo, a tendência, a grande novidade é o carro elétrico. Já existem postos de abastecimento normal, assim, na cidade, para abastecimento do carro elétrico. E esses dias, agora, ainda veio um assessor norte-americano que assessora aqui a prefeitura e várias empresas, e ele diagnosticou que em 7 anos vai ter veículo sem motorista elétrico circulando aqui na cidade de Barcelona, que é uma cidade que gosta de fazer inovação, o clima. Então, realmente aqui em Barcelona eles têm problema de poluição aérea. Então, o CO2 precisa diminuir essa poluição. E apareceram, então, eu podia falar essas duas novidades aí, que é o carro elétrico, que a proposta, acho que é os empresários e o poder público investir nisso, chegarem até a ter um transporte público sem motorista, né, que eles acham mais seguro, e também, por exemplo, revendo obras. Tem um grande viaduto que os ciclistas estão reivindicando que tenha uma ciclovia junto. Os ciclistas aqui, viu, Belotto, também são muito ativos. São um grupo muito forte aqui, e eu acho que está acontecendo também, como o professor falou, muita gente que não estava utilizando bicicleta, voltando a utilizar. Então, um símbolo importante é esse grande, acho que é o maior investimento da cidade, que tem agora uma ciclovia dentro do túnel. A gente tem visto já que muitos países, né, principalmente países que apoiam o uso da bicicleta, como a Holanda, a Dinamarca, a Noruega, e a maioria dos estudos que relacionam a saúde das pessoas, a prática do ciclismo, não só como o ciclismo sendo utilizado como transporte, mas como um meio de lazer ativo,
É que muitas pessoas fazem isso, né? Eu, esse final de semana, encontrei um casal e eles me falavam que eles percorrem em torno de 80 a 85 quilômetros por semana e eles fazem isso só no final de semana como um lazer ativo, né? E aí a gente tem visto assim que muitos estudos nesses países que procuram, que já verificaram o uso da bicicleta tem auxiliado a saúde das pessoas, tem diminuído o peso corporal, tem reduzido os níveis de obesidade, tem melhorado os lipídios sanguíneos, tem melhorado a condição cardiorrespiratória. Esses fatores associados fazem uma estrutura de saúde muito boa nas pessoas. O que está faltando hoje? Hoje a gente precisa criar um hábito. Hoje fica muito difícil um pai deixar um filho de 10 anos sair na rua de bicicleta. Ele tem medo do trânsito e da violência. Então, ele tem medo que o filho saia a pedalar e que sofra um acidente ou que volte a pé sem bicicleta, né? Então, todos esses países enfatizam uma situação de que você precisa melhorar a integração com o transporte público, que você precisa melhorar a condição, que você precisa ter mais estacionamentos. Quer dizer, a infraestrutura da cidade, ela vai levar a que a gente comece a criar esse hábito. Esse é um hábito saudável. Quem pedala sabe do que eu estou falando. Sabe o quanto isso está fazendo bem, não só para a sua saúde física, mas para a sua saúde mental. Hoje a gente também está vivendo quase que uma epidemia de doenças emocionais. Então, quem sai para pedalar, hoje, ele volta a sensação de bem-estar, não só física, mas a sensação de bem-estar pessoal, emocional, é muito grande. Então, isso que eu gostaria que a gente tivesse algum meio de criar o hábito, que as crianças começassem a ter esse hábito, porque o hábito ele vai ser levado para o resto da sua vida. Então, eu vejo que aumentou o número de pessoas pedalando, sim, como você tem falado, mas eu acho que as condições das estruturas das cidades não estão convidativas para que as pessoas venham a praticar o ciclismo, né? a usar a bicicleta como o seu meio de transporte, como o seu lazer ativo, né? Que você pudesse ver famílias pedalando juntas. Isso é uma coisa que eu idealizo muito, sabe? Porque eu estou vendo o quanto isso traz benefício para a saúde. Isso traz um benefício enorme. A gente vai ter um impacto na saúde pública muito grande se as pessoas começarem a pedalar mais frequentemente durante a semana, usando a bicicleta como transporte para o seu trabalho, para a sua escola. Então. Mas a gente precisa dar condição para isso. Eu gostei aqui do que o professor falou, eu concordo plenamente, as pesquisas falam sobre isso, né? Tem autores aí que falam, esse autor, o Richard Louv, etc., o exercício, o contato com a natureza para a saúde mental, essas depressões, depressão de criança, de adolescente, e ele dispõe assim, a falta de contato com a natureza, né? Então, a caminhada, mas principalmente uma coisa ativa como a bicicleta. E outra coisa que eu concordo e dou muita força, essa questão, o urbanismo em si, então, a parte física, a infraestrutura, ela precisa estar em harmonia com outras ações. Por exemplo, que o aluguel de bicicleta seja uma coisa de baixo custo, né? Aqui eles estão com também o problema que o senhor citou, e eu concordo plenamente, o senhor estava falando, a segurança. Aqui eu fico admirada, eles deixam a bicicleta com um cadeado, mas moto, eles simplesmente tiram a chave, e tem um problema que eles usam muita moto, e a moto é muito... aprendi com o Beloto isso, é muito poluente, né? Mas aqui tem segurança, claro, tem crimes, mas tem mais segurança.
e o custo da bicicleta, do aluguel, é baixo. Então, eu verifiquei aqui que 60% da população não tem bicicleta própria, eles usam o sistema público. O sistema público tem agora umas 1.500 bicicletas, 424 estações, cada estação tem de 30 a 50 unidades, né? O custo por hora no sistema de 30 minutos a 2 horas custa 70 centavos. Quer dizer, multiplicado por 5, que é o nosso dinheiro, daria menos de R$ 4, né? E agora, com a pandemia, eles querem pôr 2.000 bicicletas novas, elétricas, que é o que pegou assim bem para as pessoas. A maioria que usa são homens de 16 a 60 anos, e as mulheres andam mais, usam mais caminhada, né? Mas tem 200 quilômetros de ciclovia aqui, é mais ou menos do tamanho, é menor que Curitiba, porque Curitiba é mais ou menos 1/4 do tamanho de Curitiba, e a população é igual à de Curitiba, a quantidade. Só que eles são mais velhos, eles têm uma média de 44 anos, e a renda é 4 vezes maior, a renda média, né? Eles não têm, a maioria não tem carro próprio, né? E uma coisa boa do urbanismo é que eles andam no seu bairro. A professora Geisa mandou uma pergunta se existe algum planejamento devido ao crescimento da profissão de entregadores. Isso aí, a senhora observa muito a presença deles. Aqui é um movimento que a gente tem percebido que tem crescido muito, principalmente jovens universitários estão buscando como uma fonte de renda trabalhar em ciclo entregas com bicicletas, e principalmente agora, no momento da pandemia, que o delivery cresceu bastante, a gente observa que cresceu também bastante o número desses ciclo entregadores. Sim, observei aqui, tem dados já que aumentou bastante. Tá ouvindo? Tá saindo bem? Tá ok? Então, aumentou bastante. Tá. Aumentou o número de pessoas. Eles aí fizeram ações que vão ter 2 momentos. Aumentaram 21 quilômetros a quantidade de ciclovias na cidade. E, por outro lado, criaram algumas questões, assim, que estão solicitando que fiquem como permanentes, né? Uma das coisas é o chamado itinerário seguro. Então, como tem que ter o distanciamento, eles alargaram calçadas, tirando o espaço do carro, né? E aí existe um mapa na cidade que mostra por onde que a pessoa pode andar, que ela tenha espaço para manter o distanciamento, né? Outra coisa eles criaram 500.000 metros quadrados de espaço público. Então, mais espaço para muita gente que mora em apartamentos, casas muito pequenas. A professora só mandou uma correção, a pergunta foi da professora Ana Osiek, do Ciclo Entregadores, pelo Facebook. Ela reencaminhou aqui. Então, Raul, eu queria que você fizesse aquele comentário, uma pessoa que trabalha no dia a dia, ele pode ser considerado praticamente um atleta. Ele pedalar 50, 60. Esse é o sujeito que precisa ter um outro enfoque, né? Porque a gente precisa ver mais um fator de segurança para esse sujeito, né? Porque você veja, quando a gente observa as mochilas, as maletas que eles carregam nas costas, né, levando as mercadorias, né, isso precisa ser visto, né, porque, na verdade, esse sujeito, ele que trabalha como entregador, ele é uma pessoa que tem um trabalho ativo, né?
Então, existem pessoas que têm um trabalho com uma característica ativa e outras não. Quem trabalha no escritório, por exemplo, tem um estilo de trabalho extremamente sedentário. Esse sujeito, a gente precisa observar melhor qual é o risco que ele pode ter até de um problema ortopédico, né? Então, essa é a situação que precisa. Logicamente que a saúde cardiovascular desse entregador, ela é muito boa, né? Mas e os equipamentos que ele está usando hoje, né? Então a gente precisa começar a dar uma olhada nisso, né? O quanto a gente mantém a longevidade da saúde desse sujeito que está passando quantas horas por dia, né? Em termos de bicicleta. A outra coisa que é legal, né? É a gente mostrar as pessoas que trabalham no dia a dia. Eu tenho observado muito os ajustes da bicicleta, né? Os ajustes de altura de cilim, por exemplo, né? Muitas vezes inadequados, né? E isso pode acarretar uma sobrecarga em regiões articulares como o joelho, na região lombar, né? Então, talvez orientações básicas que pudessem melhorar a condição de trabalho desse sujeito, só por ele orientar, por ele poder regular a bicicleta de uma forma mais adequada para ele, a adequação dos modelos de mochilas de carregar, enfim, as mercadorias pudessem ser mais adequadas para a saúde dele. Eu acho que para essas pessoas a gente precisa ter uma visão diferente, né? Porque é o excesso, né, que ele acaba fazendo de atividade com sobrecarga, né? A gente precisa estar vendo nesse sentido, né? Porque realmente é o que você falou, aumentou muito o número de possibilidades dessas pessoas como um emprego alternativo, né? Muitas vezes, ou às vezes até emprego principal, né, desses sujeitos. Inclusive, como uma informação para vocês, encontra-se em discussão um projeto de lei do deputado Goura para justamente normatizar algumas regras na questão da profissão de cicloentregador, onde é abordado até o peso máximo da mochila, porque realmente a questão ergonômica, como você fala, a pessoa ficar 8 horas por dia com um peso excessivo nas costas, pedalando de uma forma arcada, nem sempre talvez a bicicleta esteja regulada corretamente para ele, pode também causar danos à saúde, né? Então, é uma preocupação que esse projeto de lei vem, né, nessa normatização, e talvez a gente possa até dar uma colaboração nesse sentido aí da questão de ergonomia, né, de como é que deve ser fixado o tamanho máximo das mochilas, o peso, porque isso dificulta bastante. A professora Cristina voltou, a senhora falava das cicloentregas, das infraestruturas provisórias aí, em torno de 20 quilômetros em Barcelona, que tem tudo para se tornar definitiva depois. Então, agora tem uma discussão, alguns são favoráveis, outros não, mas parece que a maioria é favorável. Para você também, então, o que você podia deixar de recado, na tua visão, o que nesse momento de pandemia nos traz de oportunidade realmente da mudança de hábitos, né? Você só diga, você está tocando algumas pesquisas relacionadas à questão do benefício do ciclismo, né? Você deu um toque que nível estão essas pesquisas e o que você... Ela voltou. E daí já as suas considerações finais, porque deixa de volta para você, Cristian, ouvir sua fala, deixar com as suas considerações também, porque ele já está se aproximando do horário de fechamento da... Ô Belotto, eu queria agradecer pelo convite, né, e eu sempre fui um apaixonado, assim, um apaixonado pelo ciclismo, né, eu sempre gostei, me dá muito prazer pedalar, né, o ciclismo para mim ele me traz uma sensação muito, muito boa, né? Então, eu sempre gostei, eu gosto de pedalar. Então, eu tenho isso e
E depois, hoje, dentro do CPFIS, ali, que é o nosso laboratório, a gente está com uma aluna de mestrado hoje, a Vivian, que o trabalho dela vai ser exatamente, a gente está entrando em contato com os grupos de ciclismo, que saem pedalar semanalmente, de uma forma recreacional, não com atletas, mas como uma prática semanal, e a ideia é associar a prática do ciclismo, relacionar quantos quilômetros, em média, as pessoas praticam de forma espontânea, né? E o quanto isso está trazendo de benefícios para uma saúde cardiovascular dessas pessoas. Então, o projeto é esse, a gente está entrando para avaliar esses grupos, vai entrar para avaliar, né, esses grupos, aí depois que as coisas se normalizarem, aí, né, e a ideia é essa. Por que isso? Porque quanto mais a gente começar a mostrar que realmente essa prática espontânea do ciclismo como um lazer ativo, ele tá se traduzindo numa melhoria de saúde das pessoas de uma forma natural, a gente vai começar a engrossar mais essa possibilidade de investimento na infraestrutura para possibilitar que as pessoas saiam com mais segurança, né? Então, essa que é a ideia, né? Quanto mais a gente puder produzir estudos que venham a comprovar realmente esse benefício, né, que a prática do pedalar faz com as pessoas, mais a gente vai ter esse estímulo para que as pessoas venham a pedalar, que as crianças, enfim, que a gente vá adquirindo esse hábito. Eu gostaria mesmo que Curitiba fosse conhecida como a cidade da bicicleta, né, que a gente tivesse esse rótulo mundial, assim. Eu penso muito nisso, assim, nessa possibilidade. Muito obrigado. Obrigado, Raul. Dizer assim que é um prazer, toda essa equipe que a gente tem do Ciclovida, de pesquisadores de várias áreas, que estão desenvolvendo trabalhos, e a gente possa realmente fazer essa conscientização, mostrar essas vantagens do uso da bicicleta para a cidade, né? Com um meio de transporte saudável, sustentável, e que a gente consiga melhorar a qualidade de vida das pessoas. E nós que somos de Curitiba, a gente tem a convicção que a nossa cidade talvez seja mais fácil de se adaptar do que outras cidades, porque ela já foi relativamente bem planejada, então ela tem condições mais facilmente de avançar nesse sentido. Professora Cristina, a gente já está chegando na hora do final da nossa live, então queria mandar assim, para você um grande abraço, falar que a gente está com saudades de você por aqui, e que você terminasse a sua fala e já fizesse suas considerações. Finais. Então, Belotto, eu quero agradecer o convite, agradecer aí a comunicação com o professor, também gostei muito, acho que a gente pode somar esforços, e o urbanismo, vocês me pediram para falar, eu vejo que está um período assim que o urbanismo está se tornando realmente mais sustentável, porque a sociedade, as pessoas estão aderindo. E eu vejo que essa pandemia trouxe uma nova forma de ver morar a cidade e também a qualidade das habitações, porque se nós temos essa vida mais caseira, de morar no bairro, de usar a casa tem que ter uma varanda, a casa não pode ser um lugar só para dormir, né? E realmente as cidades estão com o espaço público valorizado, e esse... Que pena, mais uma vez caiu o sinal da professora Cristina, não sei se nós vamos conseguir retornar ou não, então queria agradecer também a professora Geisa, que ficou na retaguarda, aí, tentando nos dar todo o apoio para que acontecesse essa série de webinários do Ciclovida, e dizer assim que a gente na universidade continua, né, Raul, professora Cristina, o trabalho,
tentando realmente que as nossas pesquisas possam contribuir com a qualidade de vida das. Então, é isso. Acho que a professora Cristina voltou, então a professora faz essas considerações para ver se a gente consegue concluir essa fala aí. Bem, eu agradeço e dou os parabéns. Acho que essa troca de ideias aí é muito boa. Estou à disposição para integrar pesquisas e tudo pelo nosso departamento, mestrado em planejamento urbano e com ciclovida. A cidade realmente, o urbanismo está mudando e nós temos que adaptar para as pessoas morarem no seu bairro, terem um deslocamento saudável, terem espaços públicos e habitações saudáveis. Então, nessa direção, acho que um momento para a humanidade de entender também, viver a coletividade, né? Aprender a pensar no coletivo, como se fôssemos uma orquestra, né? Que fôssemos um time de futebol, um time de vôlei, que a gente tenha que cada um fazer o seu melhor para que todos vão bem. Então, no momento que a gente entender que, para mim, sendo bom para mim, é bom para todos, a cidade vai funcionar melhor. E eu quero agradecer o contato aí com o professor, aprendi muito, e com o nosso estimado Belotto, com a gente. Então é isso. Eu acho que agora a gente encerra, né? Então, agradece a todos que acompanharam aí, que a gente possa voltar à normalidade de uma maneira mais saudável e tratável. Obrigado a todos. Tchau, Belotto. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.